Glória a Deus. Então eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Então vamos nesta hora, antes, vamos ler logo o texto. Está em Mateus 10. Mateus, capítulo de número 10, e o versículo 1. Que tem como tema lutando com autoridade no Senhor. Amém? Quantos estão dispostos nessa manhã a lutar com a autoridade que o Senhor Jesus já nos deu? Aleluia. Vamos ler. E, chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Gostaria de repetir com toda a igreja. Vamos lá? E, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Obrigada, Jesus, por esta palavra, porque eu sei que ela tem endereço certo. Obrigada, Pai, porque eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui nesta manhã, no controle de tudo. E eu creio que o Teu Espírito Santo, que é o Mestre por excelência, vai nos abrir a porta da revelação da Tua palavra, preparar os nossos corações, abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreendê-la. E desde já nós queremos repreender todo e qualquer espírito que queira, meu Senhor, atrapalhar essa ministração, que queira bloquear as nossas mentes, para que não venhamos entender o que o Senhor vai falar conosco nesta manhã, Pai. E desde já nós ordenamos, meu Senhor, que toda nuvem que queira impedir, Senhor, das Tuas bênçãos fluírem sobre a Tua igreja nesta manhã. Desde já, como já foi dito aqui, no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos e ordenamos que todo mal caia por terra nesta manhã, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém? Eu sempre gosto de louvar o Senhor. Eu não sou cantora, mas eu canto desde que eu conheci esse Jesus. Eu sempre gosto de estar louvando o nome do Senhor. E antes de iniciar qualquer ministração, eu sempre gosto de estar assim, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então vou tomar aqui esse chá maravilhoso, porque não estou acostumada com o frio, com essa temperatura baixa. Para nós lá no Nordeste, aqui para mim já é bastante gelo. Fiquei assim um pouco resfriada, mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é aquele que nos capacita. Amém? Então vamos louvar a faixa de número 7. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa manhã para junto louvarmos essa canção e declarar para o Senhor Jesus que Ele é precioso para nós. Agradecer a Ele pela obra maravilhosa que Ele realizou na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui louvando e bendizendo o nome desse Jesus maravilhoso. Pode saltar. Aleluia, Deus. Santo, santo é o Teu nome. Toda a terra está cheia da Sua glória, Jesus. Nós queremos declarar nessa manhã que Tu és precioso para nós. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos aqui, Senhor, na Tua presença. Oh, aleluia, Jesus. Quando nós contemplamos aquela obra maravilhosa na cruz, Senhor, nós queremos Te amar mais e mais. Aleluia. Fica conosco, Jesus. Oh, aleluia. Ao contemplar Tua obra na cruz, tanto amor derramado e tudo por mim, com gratidão me achego a Ti, só tenho minha vida pra
pra te ofertar. Não sei como expressar-me ante tua formosura, rodeada de glória e poder. Necessito dizer-te o que sinto agora. Me achego a ti no santo lugar. Eu quero ouvir você declarar: precioso Jesus, meu Redentor, amado Senhor, tu és tudo para mim. Te adorarei cada dia da minha vida. Não posso viver se não estás junto a mim. Aleluia, Jesus. Ao contemplar tua obra na cruz, tanto amor derramado, e tudo por mim e por você, tudo por mim. Com gratidão, me achego a ti. Só tenho minha vida pra te ofertar. Não sei como expressar-me ante tua formosura, rodeada de glória e poder. Necessito dizer-te o que sinto agora. Me achego a ti no santo lugar. Precioso Jesus, meu Redentor, amado Senhor, tu és tudo para mim. Te adorarei cada dia da minha vida. Não posso viver se não estás junto a mim. Oh Jesus, como poderíamos viver sem a tua presença, Senhor? Precioso Jesus, meu Redentor, amado Senhor, tu és tudo para mim. Te adorarei cada dia da minha vida. Não posso viver, precioso Jesus, meu Redentor, amado Senhor, tu és tudo para mim. Te adorarei cada dia da minha vida. Não posso viver se não estás junto a mim. Oh, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. As palmas louvam esse Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Tu és precioso, Jesus. Amém, Jesus. Podeis sentar. Glória a Deus. Então, diante dessa palavra e diante de um mundo que estamos vivendo, cheio de conflitos, cheio de batalhas, o Senhor Jesus, quando Ele nos chamou, quando Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Filho, para o reino do Filho do seu amor, com certeza Ele pagou um alto preço, que foi dando a sua vida na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus, Ele cumpriu o seu ministério
sempre fazendo a vontade do Pai. E ele cumpriu todo o seu ministério, nos deu grandes exemplos, mostrou que tudo que o Pai tinha, como nós já sabemos que o próprio Deus, quando criou tudo, ele disse: façamos o homem conforme a sua imagem e semelhança. E sabemos que Jesus estava ali presente na criação, tudo foi feito por ele, por causa dele. Sem ele nada disso existiria. E diz a palavra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, através do seu Filho amado Jesus, Deus se manifestou a esta humanidade. E o Senhor Jesus cumpriu o seu ministério, e às vezes eu fico meditando que ele teve experiências várias. Ele curou vários tipos de enfermidades, expulsou os demônios. Ele tinha poder sobre a força da natureza, repreendia os ventos, a fúria do mar. E eu fico imaginando que no ensino, juntamente com os discípulos, ele queria fazer que os discípulos entendessem que ele tinha todo o poder. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. E muitas vezes os discípulos não aprendiam isso, porque enquanto Jesus multiplicava peixes, pão, alimentava grandes multidões, e às vezes diante de maravilhas que ele havia operado, mas num determinado momento, uma certa feita, quando se levantou uma grande tempestade, os discípulos ficaram apavorados: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E apenas Jesus estava dormindo ali no barco, mas eles não sabiam que aquele Jesus que estava andando com eles, ensinando tudo, também tinha poder sobre as forças da natureza. Que assim como ele havia curado, como ele havia multiplicado pães e peixes, aquilo não era nada para Jesus. Mas os discípulos, talvez eles ainda não tivessem tido aquela experiência de estarem num barco e de repente ondas gigantes, ventos impetuosos vindo contra aquele barco. Era normal, como humanos, eles sentirem medo. Como muitas vezes nós, quando enfrentamos lutas, quando estamos diante de uma situação que muitas vezes nós nunca tivemos experiência com ela, e nós também fazemos como os discípulos: mestre, e agora? Será que eu vou perecer diante de tudo isso? E esquecendo de tudo aquilo que o Senhor já fez conosco para trás. Quantas experiências o Senhor tem nos dado? Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Quantas adversidades ruins o Senhor já nos ajudou a passarmos por elas? E ali de repente nós estamos agora diante de uma situação, é algo novo, que nós não conhecemos. Mas o Senhor, ele diz assim: você vai, eu quero que você aprenda algo novo. Eu quero que você experimente que eu também posso e tenho poder sobre essa situação. E nesse caminhar, no dia a dia da presença do Senhor, nós vamos aprendendo com o Senhor. E ali ele apenas olhou para os discípulos e disse assim: por que é que vocês estão assim? Porque sois tão tímidos, homens de pequena fé. Por quê? Então, no barco que Jesus está, irmãos, não se preocupe. Se ele estiver no barco, o vento pode soprar, a onda pode se levantar, mas ele não vai afundar. Porque ele tem poder, acalma o mar, ele tem poder para nos fazer andar também sobre as águas. E eu sempre, minha vida é uma vida assim de muitas lutas, muitas dificuldades. São 30 anos que eu sirvo a esse Deus. E eu já tive muitas experiências, como Davi, sozinha, sem ter plateia, sem que as pessoas possam ver. Para eu chegar, para eu estar aqui em São Paulo, foram muitas lutas. Foi preciso uma irmã que eu tenho aqui, que já mora há 40 anos, que sofreu 11 aneurismas em 2 etapas. Teve a cabeça aberta 2 vezes. Foi preciso eu passar por isso para que eu tivesse coragem de enfrentar um avião e vir até aqui. Porque ela já morava aqui há muitos anos, sempre ia visitar.
a minha mãe, as suas irmãs, e eu ficava dizendo que não viria. Mas de repente ela tinha uma filha que se envolveu nas drogas, que vive aí ainda, aqui em São Paulo, perdida. Antes dela adoecer, a menina fugiu de uma clínica. E o Senhor sempre me cobrando: quando é que você vai lá? Eu digo: Senhor, eu tenho medo de avião. De ônibus são 3 dias, não tenho coragem. E além do mais, a minha mãe, quando veio aqui há muito tempo atrás, ela mora num lugar distante, e a minha mãe trouxe um relatório negativo, igual aqueles espias quando foram espiar a terra. E quando ela disse assim: você não vai lá naquele lugar, lá tem um morro, você não aguenta subir. É um lugar assim, vocês sabem como é que é. E diante desse relatório eu digo: aí é que eu não vou mesmo. Mas como uma crente, como uma pessoa que estava servindo ao Senhor, eu ministrava a minha irmã por telefone, dava conselho para ela, que ela tinha que aceitar Jesus, buscar uma igreja, que ela tinha que se revestir para lutar contra isso. Mas era difícil à distância. E nesse dia, vai fazer exatamente agora em dezembro 5 anos que ela sofreu esse aneurisma. Quando a gente recebe a notícia, eu disse: meu Deus, e agora? Eu me senti culpada. E eu dobrei os meus joelhos, chorei, clamei, fiz um voto ao Senhor. Eu disse: Deus, se o Senhor curar minha irmã, me dá essa chance de poder vê-la, de restaurar a sua saúde, que ela precisa encontrar a sua filha. Se o Senhor curar minha irmã, eu prometo que eu vou enfrentar o medo. Eu vou enfrentar os aviões e eu vou a São Paulo quantas vezes for necessário. E aí meu irmão e minha irmã mais velha, nós viemos. E nesse dia, irmãos, era um voo de imediato. Nós viemos fazendo 3 escalas, descendo de um avião. E não era só no avião não, tinha que descer. E eu dizia assim: meu Deus, eu lutei tanto tempo, e hoje pela primeira vez eu estou enfrentando ter que descer de um avião e subir no outro. E vocês sabem que o medo é uma coisa terrível. Mas o medo não é de Deus. O medo, ele cria uma redoma no meio da pessoa, que impede a pessoa de ver novos horizontes, de conhecer o novo de Deus. E eu sabia disso pela palavra do Senhor. E eu dizia: Deus, eu vou vencer isso. Eu vou enfrentar, eu não vou impedir que esse medo impeça as promessas que o Senhor tem na minha vida. E esse ano é o 5º ano consecutivo que eu venho a São Paulo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus, ele faz um projeto, ele tem uma trajetória na nossa vida que a gente não entende. Tem esse casal aqui, a Selma e o Márcio. O Márcio já morava aqui há algum tempo, ele é do Mato Grosso. A Selma, nossa ovelha lá no nosso ministério. E ela o reencontrou depois de 20 anos. Eles se conheceram no passado, na adolescência. Tinha apenas 2 meses que eles haviam se casado. Ele a trouxe para cá, tirou a nossa ovelha de lá, veio trazer para cá, para São Paulo. E aí, com 2 meses que aconteceu tudo isso, eles casaram, ele ficou desempregado. Então, a gente entende como Deus trabalha. E quando eu cheguei aqui, ela ficou muito alegre. Meu Deus, eu não acredito que com apenas 2 meses, Celiane já está aqui comigo. E aí ele foi me acompanhando. Nesse intervalo todo, minha irmã teve o outro aneurisma, ela teve, operou. Os médicos, tem um médico aqui de São Bernardo, o doutor Ricardo Zanetti, que operou também a irmã. Ele dizia assim: olha, sua irmã, eu não entendo, ela deve ter fábrica de aneurismas. Porque eu trabalhei há 18 anos na Beneficência Portuguesa e eu nunca vi um caso desse. E o interessante é que quando eu cheguei, a minha irmã sofreu aneurisma, eles fizeram lá os exames, ela voltou normal, conversava normal, e eles, diante disso tudo, disse: nós não vamos operar. Que eu ficava: doutor, o senhor não vai operar minha irmã de imediato? Não, sua irmã voltou, conversa normal. 2 aneurismas estouraram, os 3 estão aí como uma bombinha. A qualquer momento eles podem explodir. Mas nós vamos esperar o cérebro desinchar, porque nós não sabemos. O cérebro, quando está inchado, quando a gente abre, ele explode. E ali esperou, fizeram a cirurgia, ele me chamou e disse: pronto, está tudo bem,
pode voltar. Já tinha 15 dias que eu estava aqui. Voltei. Antes de arrumar a mala, com 5 dias de desarrumar a mala, ela sofre mais uma etapa de 6 aneurismas. E aí eu volto novamente. Olha aí quando a gente não quer fazer uma coisa para Deus, viu? E aí eu sei que durante outra cirurgia de risco, ela só tinha 1% de chance. Enquanto isso, ele desempregado, a gente subia monte, circo de oração, nas igrejas eu estava andando, pedindo oração e crendo que Deus ia fazer um milagre. Aquilo que para os médicos, para a medicina que não explicava isso, era impossível, eu estava crendo que era o agir de Deus. Deus estava no controle, porque uma coisa eu aprendi, o poder da vida e da morte está na mão dele. Eu digo, Deus, o poder da vida e da morte está nas tuas mãos. E foram 60 dias, eu voltei novamente, ela saiu. E diante de tudo que o médico dizia que ela poderia ficar cega, tetraplégica, com muitas sequelas, ela só tem uma única sequela. Ela ficou com lapso de memória. No passado ela sabe tudo, agora no presente assim ela tem lapso. Por exemplo, ela almoçou, daí a pouco ela pergunta, eu já almocei? Só isso. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu vim novamente, vou levá-la, que ela vai passar um tempo com a minha mãe está lá, é enferma, assim, já vive numa cama. E ela, Celiane, você vai trazer, eu preciso ver Sônia. Eu digo, vou amanhã, eu vou trazê-la. Ela vai voltar comigo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então isso é um grande testemunho. E eu disse, Senhor, aonde quando eu voltar a São Paulo, eu vou testemunhar das tuas grandezas. Que Deus ainda opera milagres na vida daqueles que creem. Nós nunca devemos esquecer que Deus, Ele é poderoso. E aí estou nessa outra batalha, em encontrar minha sobrinha. E eu creio também que eu vou encontrá-la, porque é promessa de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E continuo dizendo para o Senhor, é mais uma batalha. Estou aqui achando tudo muito bom. Mas o coração já está começando a apertar, que eu já vou ter que enfrentar de novo. Aí uma amiga minha me diz assim, eu não acredito, você ainda não perdeu esse medo? Eu digo, não, ainda não perdi, mas eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Vou voltar novamente. Então isso aí eu já tenho certeza que é o Senhor no controle. Então, amados, diante dessa palavra, nós temos que crer que o Senhor Jesus completou o seu ministério. Quando Ele ressuscitou, Ele encontrou os discípulos, deu a ordem para da grande comissão, dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder foi dado somente a Ele. E depois, nós estamos aqui, Ele chamou os discípulos e disse o que para os discípulos? Eis que eu vos dou poder e autoridade. Vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, curar as enfermidades. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não vai fará dano algum para vocês. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E às vezes eu fico me perguntando, eu digo, meu Deus, o Senhor nos fez promessas maravilhosas, mas por que é que nós, muitas vezes, nos sentimos tão impotentes? Por que, Senhor? Se o Senhor disse que já nos deu esse poder, essa autoridade. Mas uma coisa é certa, amados, nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. Nós precisamos nos revestir da armadura, como está escrito lá em Efésios. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o que? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós devemos nos fortalecer, é nele que está todo o poder, é nele que está toda a autoridade.
E porque muitas vezes nos sentimos assim, impotentes, fracos. Muitas vezes achamos que o inimigo está prevalecendo sobre nós, porque nós devemos nos posicionar como soldados guerreiros e dizer assim: eu tomo posse daquilo que o Senhor me deu. Eu vou usar as armas que o Senhor me deu. E eu vou lutar contra essa situação, contra esse problema. Quando eu dobrei os meus joelhos aqui, eu disse assim: Senhor, Deus usa as pessoas, cada um de maneira diferente. Às vezes eu faço esboço, uma folha, 2 folhas, 3 folhas. Aí chego na igreja, não uso as folhas. Deus muda. Meu Deus, aí sempre eu vou. Deus faz assim. Aí ontem, estava pregando lá, aí Selma, cadê Selma? Tu nem olhou para o papel? Não deu certo, porque Deus vai direcionando outra coisa. E eu tinha planejado também hoje de manhã, aí ontem quando eu fui deitar, eu disse assim: Senhor, está nas tuas mãos. A palavra ministrada ontem foi que Deus nos guiaria continuamente. Lá em Isaías 58, 11. Então me guia, Senhor. Eu vou ler o versículo que o teu servo me passou, mas o Senhor vai fazer conforme o teu querer. Coloca as tuas palavras na minha boca. E aí eu lembrei que diante de tudo isso, muitas vezes nós nos sentimos assim porque nós precisamos usar corretamente as armas. Nós sabemos que um soldado, quando ele vai para uma batalha, um soldado ele tem que conhecer bem a sua arma, não tem? Então ele sabe manusear a arma. Na hora da guerra ele vai saber realmente estar com aquela arma na mão. E eu lembrei, o Senhor me fez lembrar, que está em 2 Coríntios 10, que vai falar exatamente dessas armas, que elas vão nos capacitar. Efésios de número 10, 2 Coríntios 10, os versículos 3, 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo de número 10, e os versículos 3, 4 e 5, que diz assim: porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Repita: para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E ainda o 6, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Está vendo, amados? Então nós vivemos numa guerra. E acho que é em Timóteo que diz assim, que o soldado que milita, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Como é que nós fomos chamados para uma guerra? Nós estamos em guerra. E nós sabemos que há muitos embaraços, muitas coisas que vêm na nossa frente para atrapalhar essa batalha. Por quê? Se de repente eu estou numa guerra, eu tenho que focar naquilo ali, eu tenho um alvo, mas aparecem tantos embaraços que aí eu vou fraquejar, eu não vou conseguir vencer. Eu olho a dificuldade daqui, eu olho um problema dali. Pode ser com o marido, pode ser com o filho, pode ser problemas na igreja. E aí nós vamos olhando para esses embaraços e aí nós não vamos conseguir vencer. Porque a palavra está dizendo que o soldado que milita, ele não vai se embaraçar. Nós temos que tirar os embaraços. Nós temos que tirar, como está escrito lá em Hebreus, que nós estamos numa corrida. E nessa corrida nós temos um alvo, que devemos olhar somente para Jesus. Se nessa corrida para a qual o Senhor nos chamou,
Se nós desviarmos o nosso olhar do alvo que é Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o que é que vai acontecer? Nós vamos fracassar. Imaginemos um estádio, pessoas correndo, eles querem um troféu. Mas se eles não focarem naquilo que eles querem, se eles começarem a olhar para trás, a olhar do lado, se abaixar para pegar pedra, que muitas vezes no caminho vai ser difícil. Então vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele vai nos capacitar. Então as armas da nossa milícia, já está dizendo, elas não são carnais. Elas são espirituais, poderosas em Cristo Jesus. E nós devemos tomar as armas, tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. Só que a batalha, amados, o Senhor Jesus, Ele nunca diz quando é que nós vamos vencer, quando é que ela vai findar. Às vezes a gente mata um leão hoje, amanhã já tem outro. Todo dia nós temos que enfrentar um urso, um leão. E quem sabe, nós nem enfrentamos ainda o gigante. Mas se nós estivermos aparelhados, equipados com as armas que o Senhor nos deu, nós vamos vencer. E aí quando eu dobrei meus joelhos, o Senhor me fez lembrar de uns episódios na palavra do Senhor. E eu fiquei ali orando enquanto o pastor estava falando aqui. Deus vinha me trazendo a memória, me fazendo lembrar. Ele disse assim, olha, e o engraçado é que as armas da nossa milícia, como diz, não são carnais. Você não vai vencer Satanás porque você é eloquente, porque você tem um diploma, porque você tem conhecimento em todas as áreas de negócios deste mundo. Você não vence Satanás com isso aí não. Persuasão, por isso que Paulo diz, eu não venho ter com vocês com sabedoria humana para não anular a cruz de Cristo. Eu vou falar na autoridade do nome de Jesus para saber que através de Jesus nós somos mais do que vencedores. Não é com a nossa força física que nós vamos vencer os poderes das trevas, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades que estão nesse terceiro céu. E aí de repente nós temos que tomar posse da armadura que está descrita lá em Efésios 6. Vamos nos equipar com o capacete, com a espada, a arma da oração, que é importantíssima, do louvor, da adoração. E essas armas nós vemos, o Senhor me fez lembrar, lembre para a minha igreja hoje o que é que eu já fiz, sem os meus servos precisarem de usar mísseis, precisar de usarem bombas. E aí ele me lembrou. E o primeiro episódio foi de Davi, quando ele soube que o exército de Israel estava sendo afrontado por aquele filisteu, e ele era apenas um jovem, e o rei que era para estar na frente para defender o seu povo, o rei não queria, estava todo mundo com medo. Mas ele, quando ouviu os rumores, ele disse, epa, esse homem está afrontando o povo de Israel. E aquele homem, movido pelo Espírito de Deus, ele chegou para o rei e disse, olha, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu, porque eu, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou lutar. Não, você não pode. Você é apenas um moço. Mas espera aí, eu vou te ajudar. Toma aqui a minha armadura. Não deu, porque Deus não queria que Davi vencesse com aquela armadura do rei. Primeiro, não dava para Davi. Você não pode vencer pelo outro. Deus vai te dar experiências. A cada um de nós, Deus nos dá experiência. E se Davi tivesse vencido o gigante vestido daquela armadura, então a glória não era para Deus, é para aquela armadura que era potente, era poderosa. E aí Davi foi lá, já tinha experiência. Davi tinha experiência, ele sabia manejar bem a arma dele. Está vendo, irmãos? Uma coisa é certa, tudo que fizermos, nós temos que fazer com qualidade. Faça com qualidade. Ah, mas eu só sei cantar. Cante com qualidade, ensaie. Ah, mas eu só sei tocar. Toque com qualidade. Faça tudo com qualidade, porque na hora exata
você vai precisar fazer. Ah, mas eu quero ser pregador. Então estude a palavra de Deus. Medite nela, porque na hora o Senhor coloca tudo assim como fez hoje comigo, me lembrando dessas passagens. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. E ali ele sabia manejar aquela funda. Se isso aqui para mim é mole, ninguém imaginaria que ele fosse vencer aquele gigante com apenas uma funda. E ele foi lá no ribeiro, pegou 5 seixos, porque de repente ele disse assim, se uma falhar, a outra já está aqui. Tem o segundo plano, tem a segunda pedrinha. E ali ele disse, olha gigante, você vem a mim com paus, com lanças, com escudo, com toda essa parafernália aí da tua armadura. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. É em nome desse Deus poderoso. Em outras palavras, ele disse, olha aqui, gigante, essas tuas armas aí, comparando com as armas espirituais que o Senhor já me deu, que é poderosa para destruir fortalezas, sofismas e toda altivez de espírito, é com ela que você vai ser derrotado. E foi derrotado para a honra e glória do nome do Senhor. E o Senhor me lembrou também de outra passagem, a queda dos muros de Jericó, quando Deus deu instrução a Josué que eles usassem o chofar. Lembra do chofar, pastor, que o Senhor deu para o bispo? Vocês vão tocar as buzinas, vocês vão rodear 7 vezes. Vão rodeando, vão rodeando. E na hora que eu der a ordem, que vocês tocarem as muralhas, muros, uma verdadeira fortaleza, altos, uma espessura enorme que dava para construir uma casa em cima do muro daquele, imagine. Mas a arma do louvor, mediante a obediência, que nós vimos aqui que tem que ter a obediência, é uma arma primordial na vida do crente, para que ele seja um vencedor. Quando eles receberam a ordem, as muralhas caíram. Outra arma poderosa também que o Senhor Jesus me fez lembrar, também foi quando o rei Josafá, ele soube que aquelas nações inimigas, potentes, numerosas, vinham ter com ele. E ele disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora diante dessa multidão? Eu não sei o que vou fazer, porém os meus olhos estão postos em ti. Então muitas vezes nós estamos nessa situação. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Me diga. Devemos fazer como o rei Josafá, colocar os nossos olhos postos em Deus, dobrarmos os nossos joelhos, clamarmos a oração e pedirmos a direção dele. O profeta, Deus usou o profeta, deu instrução para o rei, você vai separar levitas e vão descer e vão fazer isso, isso e isso, e na hora exata vocês vão ver. De repente os exércitos começaram a lutar. Os levitas só tiveram o trabalho de estar louvando, bendizendo o nome do Senhor. Uns lutaram contra os outros e foram destruídos. Olha só que arma poderosa. Mas todas essas armas têm o quê? Uma obediência. A obediência atrelada à obediência. Outra arma poderosa que eu acho incrível, eu nunca mais nem me lembrei dessa passagem, me lembrei hoje. Quem lembra da história dos 4 leprosos que estavam lá naquele acampamento, a fome, as mulheres matavam seus próprios filhos para comer, uma situação terrível. Deus levantou um profeta dizendo que em um determinado tempo Deus ia abrir as comportas do céu e haveria abundância de víveres. E aquele capitão, na sua incredulidade, disse, aonde Deus vai fazer isso? Ainda que ele abra as janelas, todas as janelas do céu, isso seria impossível. E o profeta disse, você verá, mas você não vai participar de nada. E os leprosos, naquela situação terrível, disse, para a gente não tem mais situação, vamos andar, vamos invadir o acampamento dos assírios. E eles começaram, 4 leprosos pisando. Eu imagino que aquela pisada dos leprosos
eram como se lá no acampamento eles ouvissem sons de carruagem, grandes carros, montados com seus cavaleiros. E eles começaram a entrar em pânico, dizendo: vem contra nós agora o grande exército. Apenas 4 pisadas de 4 leprosos. 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 pés pisando. Pá, pá, pá. Quando Deus quer operar, basta você entrar na sua casa, pisar forte e dizer: Satanás, bate em retirada agora, porque meus pés têm fogo. E quando eles ouviram aquilo, ficaram atemorizados, espantados. Correram, fugiram. E quando os leprosos chegaram no arraial, tinha tudo, gente, como o profeta havia profetizado. E Deus é um Deus tão bom que ele disse assim: olha, peraí, nós não vamos ser egoístas. Aquele povo está tudo lá morrendo de fome. E nós vamos anunciar as boas novas. Vamos anunciar para eles que aqui tem abundância. Voltaram. Imagine um povo faminto, quando recebe a notícia que tem abundância, eles invadiram, saíram numa carreira só. E aquele capitão que duvidou morreu pisado, não pôde ver a glória de Deus. Então muitas vezes a nossa fraqueza, a nossa incredulidade nos impede de contemplarmos aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas que nessa manhã nós possamos tomar posse, pedir: Deus, traz à minha memória só aquilo que pode me dar esperança. E nós temos na palavra de Deus tanta coisa que pode nos dar esperança, tanta coisa que Deus pode mudar, situações, quadro que pode ser mudado. Que através das nossas armas espirituais nós vamos destruir as fortalezas que o inimigo ele tem feito. O inimigo ele tem levantado uma resistência na sua casa, na sua igreja, no nosso país, mas essas fortalezas elas vão ser quebradas pelo poder e autoridade do nome de Jesus, pela nossa oração, pela sua oração. Toda altivez de espírito que se levante, o orgulho vai ser quebrado nesta manhã. Os sofismas, que é uma arma sutil do inimigo, que ele tenta mostrar uma mentira. Ele quer fazer as mentiras parecerem verdades. São sofismas que o inimigo vai lançando. Ele lança na nossa casa. Ele lança na mente também da igreja. De repente a pessoa diz: não, eu acho que isso aí está certo. Mas não está, irmãos. Se não tiver conforme a palavra de Deus, então está errado, é mentira de Satanás. Que ele é o pai da mentira. Mas que nessa manhã tomemos posse daquilo que o Senhor Jesus nos deu. Vamos tomar posse das armas, da autoridade, do poder que o Senhor nos deu, e vamos quebrar todos os sofismas, todas as fortalezas e toda altivez que se levante contra aquilo que o Senhor Jesus ele tem projetado na minha vida e na sua vida. Amém? Fica de pé que eu quero orar por você. Levanta a sua mão. E pela fé eu vou ministrar que o Senhor, nós já temos as armas. Quem sabe você encostou a sua arma. Quem sabe você não está mais adorando como o Senhor queria. Não está tendo momento de adoração, leitura da palavra sós com Deus. Diante das lutas, dos problemas, eu não sei qual é a tua luta, qual é a dificuldade que tu tem enfrentado. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Deus que deu vitória a Davi, o Deus que deu vitória ao rei Josafá, o Deus que enviou abundância de víveres para aquele povo, o Deus que foi com Israel, é o Deus que é com esta igreja. Ele é ontem, hoje, amanhã e sempre. Ele não mudou. Ele nunca mudou. Mas nós precisamos mudar a nossa forma de agir, de lutar. Nós precisamos tomar posse, nos levantar no poder, na unção de Deus e dizer: agora eu vou me levantar como um soldado guerreiro. E o inimigo ele vai cair por terra. Pai Santo de poder, eu te louvo, Senhor. Eu te apresento cada vida que o Senhor trouxe neste recinto nesta manhã, Pai. Pai, eu não sei as guerras que eles têm travado, as batalhas, mas uma coisa eu sei: que o Senhor nesta manhã vai colocar uma espada desembanhada na mão de cada um. Vai equipá-los com a tua armadura, como está descrito lá em Efésios 6.
Que cada um saia nesta manhã revestido. Que cada um tome posse dessas armas espirituais, com as quais, Senhor da glória, eles vão poder lutar contra todas as forças do mal. E eles serão vitoriosos no nome do Senhor Jesus. Porque esta igreja tem a marca do teu sangue. Deixa a marca do teu sangue sobre cada membro desta igreja. Os teus ministros, os teus pastores, os teus diáconos, as crianças, a mocidade, cada um seja marcado pela gota do teu sangue. E levanta muralhas de fogo ao redor deste lugar. Levanta muralhas de fogo ao redor deles, ao redor da casa de cada um. Visita o lar de cada um, Senhor. E que a tua bênção esteja continuamente sobre eles, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém? Vou cantar só um, pronto. Vou cantar só um corinho. Cadê o pandeirinho? Só um corinho, só um corinho. Aleluia. Quem crê que o cavaleiro do céu já chegou aqui nesta manhã? Não, aqui tá bom. O corinho diz assim: esta é a noite da tua vitória. Mas como nós estamos pela manhã, nós vamos dizer: esta é a manhã da sua vitória. Vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu, abre a sua boca agora e glorifique a Deus. Esta é a manhã da sua vitória. Vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou e Deus se prometeu, abra sua boca agora e glorifique a Deus. Barão de guerra acabou de chegar. Barão de guerra está nesse lugar, com veste nas mãos para te trocar e azeite da glória para renovar. A tua bênção acabou de chegar. Ataviado daqui sairá azeite puro para renovar. Com vestes de guerra ele é Jeová. A tua bênção acabou de chegar. Ataviado daqui sairá azeite puro para renovar. Com vestes de guerra ele é Jeová. Vem conhecer Jesus. Vem conhecer Jesus. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai te restaurar. Ele vai te abençoar. Ele vai te restaurar. Esta é a manhã da sua vitória. Vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu, abre a sua boca agora e glorifique a Deus. Esta é a manhã da sua vitória. Vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu, abre a sua boca agora e glorifique a Deus. Jesus, cavaleiro do céu. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha, e você não vai perder. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno. Toda glória ao lírio dos vales, Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos reis, a estrela da manhã. Esta é a manhã da sua vitória. Vem descendo agora o
glória se você orou e Deus te prometeu. Abre a sua boca agora e glorifique a Deus. Esta é a manhã da sua vitória. Vem descendo agora um anjo lá da glória se você orou e Deus te prometeu. Abre a sua boca agora e glorifique a Deus. Oh, glória a Deus. Glorifique esse Deus. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Aleluia.